Olá, esse é o nosso programa Não é Bem Assim. Hoje a gente vai conversar sobre um problema que está aí, está na pauta. Segurança é o Estado desorganizado frente ao crime organizado. E eu converso sobre isso com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. E você, fica aí que Não é Bem Assim vai começar. Pois é, cara, eu fico preocupado o seguinte, preocupado não, intrigado. O Lula diz que vai resolver o problema da Ucrânia, o Lula diz que vai resolver o problema do Oriente Médio. O Lula brada pela paz. Urra pela paz, mas ele não comparece, não aparece para resolver o problema do Rio de Janeiro. 35 ônibus, só ônibus, sem contar trens e automóveis, colocados fogo. Marcelo, isso no último episódio, que é apenas mais um. Tá certo? Eu me pergunto o seguinte, eu vou convidar vocês uma primeira questão. Como é que nós viemos parar nisso? Bom, como é que chegamos a isso? Tem vários pontos que levam a isso. Vai lá. Vários pontos. Resumidamente, a gente está hoje aí numa situação de crime super organizado, não é só organizado, porque você juntou duas organizações que tiveram sucesso no crime, né, ao longo do tempo, né, as milícias e o tráfico de drogas. As grandes quadrilhas de tráfico de drogas, como PCC, Comando Vermelho e outras subsidiárias, né, que a gente nem conhece. A gente está ouvindo falar lá no Amazonas, que tem super exércitos de traficantes. São os irmãos do Norte. Tem até submarinos que cruzam a Amazônia com drogas, coisas que são do arco da velha, coisas que não dá para acreditar que existem. Esse é o crime super organizado. A justiça, a meu ver, disfuncional nesse aspecto, né? Hoje mesmo, no auge dessa crise no Rio de Janeiro, um juiz manda vir lá de Rondônia o Rogério 171, 347, 247, não sei qual é o número dele, 157, para aqui, para Bangu, onde ele consegue falar no celular, ele consegue comandar a Rocinha, em vez de estar lá isolado. Por uma questão formal, uma coisa ali garantista, completamente casuísmo, o nome disso é chicana. Arrumou um jeito de soltar. O nome disso é chicana. Em troca de que a gente não tem ideia, né, do que seja. Ou tem ideia, mas não vai falar porque não temos provas. Um chefe de milícia que estava preso foi solto com alvará falso e saiu pela porta da frente da cadeia com todos os... E como é que essas quadrilhas se retroalimentam? O Estado ausente, né, faz a milícia imperar. Então a milícia, além de segurança que não dá segurança, que aterroriza, né, ela vende acesso à internet, ela controla a água, né? Eu vi hoje uma história da Águas do Rio que chega até um ponto, dali para cima tem que pagar a bomba do miliciano para poder a água subir. Então, coisas dessa ordem, quer dizer, existe até PPP, né? Ações, parceria pública-privada, né, da milícia com quem está fornecendo a água. São piadas, mas na realidade isso não é piada, isso é a realidade. Anacronismo, é uma coisa completamente fora do propósito. E por último, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, que é a retroalimentação do exército do tráfico, né? Quer dizer, a universidade da cadeia, sem julgamento, em que o garoto que é pego lá com 5 gramas, 10 gramas de maconha, vai lá e fica preso, né, sem julgamento, sendo formado, e saindo dali ele tem que pagar. Não, se o cara é preso, ele tem que imediatamente aderir a uma facção. Exatamente. Se ele não aderir a uma facção, ele vai morrer. Então, só simplificando, são 4 fatos que, somados ao longo de anos, né, estão construindo essa situação. Pedro Paulo, mas isso é um cenário nacional que, evidentemente, a coisa não é só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece mais, pode até ser mais grave, né? Mas não é uma situação que afeta só o Rio de Janeiro, uma situação nacional, talvez seja uma questão regional também na América Latina. O Raul Jungmann descreve isso como um câncer, ele vai se infiltrando, se disseminando. Então, é ingênuo você pensar que isso é um problema do Rio de Janeiro. Isso é um problema hoje nacional. É um problema nacional, assim, o crime organizado, seja pela facção, pela milícia, ele oprime o cidadão no seu cotidiano. As pessoas pobres aqui do Rio de Janeiro, que moram na favela, na periferia, elas têm hora para chegar e hora para sair. A lei lá onde ela mora não é a lei do Estado brasileiro. Agora que a gente está acostumado com esses termos, em tempos de guerra, elas são reféns. São reféns. Elas são reféns. Essa opressão, que já não é de hoje, há muito tempo, e ela cada vez mais, à medida que isso vai se espalhando como um câncer, ela vai atingindo as classes mais favorecidas.
né, que se fecham em condomínios, que blindam um carro, que não sei o que lá. E aí, quando você vê, né, quando você vai no médico, o cara, meu amigo, temos o caso de metástase, já era, não tem como. E você vê, as coisas começaram agora, nesse ciclo de violência que a gente está vivendo, com as metralhadoras. Subiram 13 metralhadoras num quartel do Exército, .50, metralhadoras de altíssimo calibre, foram desaparecer em São Paulo, foram aparecer no Rio de Janeiro. Já ontem mesmo, o Exército mandou prender não sei quantos lá na cadeia de comando, oficiais, envolvidos no negócio. Quer dizer, isso vai se infiltrando de tal maneira que é muito sintomático. Aconteceu esse episódio gravíssimo no Rio de Janeiro e o Congresso não se manifestou, o Judiciário não se manifestou, o Executivo não se manifestou. Sabe o que se manifesta? Há pessoal nas redes, ministro também brigando com militante, com Bolsonaro, e uma troca de acusações, aquela coisa que a gente sempre vê. Agora, como você citou, Marcelo, que o cenário, o que a gente tem presente, o episódio que a gente está analisando e que provocou essa nossa conversa é Rio de Janeiro, né? Por mais que concordemos, obviamente, que essa coisa se espalha. Queria que o Márcio trouxesse, assim, resumidamente, o que é a situação hoje no Rio de Janeiro? Bom, vamos lá. Quer dizer, a situação que leva, que é o pano de fundo para isso. O Rio de Janeiro hoje é a face mais visível e mais ostensiva da questão nacional da segurança, milícia, etc., como acabamos de falar. Isso é uma coisa. A outra coisa importantíssima é que o Rio de Janeiro é o retrato do Brasil para quem está fora do Brasil. Quer dizer, o símbolo do Brasil é o Cristo Redentor. Pronto. Então, ontem, você teve em todos os meios de comunicação do mundo a notícia do terrorismo no Rio de Janeiro. O que atrapalha tudo. Atrapalha esforços de trazer turista, atrapalha esforços de fazer congressos mundiais aqui, atrapalha até a, Jornada Mundial da Juventude, do Papa, tudo isso atrapalha. Como começou isso? É como o Marcelo disse, uma série de coincidências e fatos históricos. Se lembra que o PCC nasceu em São Paulo, se consolidou no dia que tiveram aquele atentado a 40 e tantos policiais no mesmo dia lá em São Paulo. Mataram uma porção de policiais. Governo Alckmin. Tem uns 20 anos isso. Enfim, teve uma opção de episódios que foram levando. Mas aqui no Rio de Janeiro, em particular, a política ficou viciada. Ficou distorcida pelo vício, pela atitude interesseira, progressista, desonesta do sistema político, que hoje é dominado por 6 ou 7 famílias de bons políticos, bons de voto, e que se disseminaram por aqui. Quer dizer, a reeleição do governador o ano passado é um exemplo claro disso. Um governador fraco, sem passado, sem tradição, sem liderança, que foi levado lá porque era o vice do antigo governador, o Wilson Witzel, e que, não tendo mais o que fazer, ajeitou as forças políticas para reelegê-lo. Ajeitou na base da concessão de facilidades para os políticos nas verbas do Estado, das atividades, das posições de relevância na política do Estado, e usando as famílias. Ele conseguiu juntar as famílias que antes não se bicavam, passaram a se bicar em função dele. Isso tem um preço depois que ele é eleito. Um dos preços é que o secretário de Segurança Civil foi substituído 10 dias atrás a pedido de um grupo de deputados que queria nomear deputados delegados nas várias delegacias. Ele teve um secretário de Segurança agora, um secretário de Polícia Civil, que durou só 3 semanas no cargo. Quer dizer, não agradou os deputados estaduais, os deputados estaduais falaram com o governador substituiu o rapaz. Entendeu? E, enfim, não dá. Agora, a liderança do governo, como o caso ostensivo de anteontem foi no Rio de Janeiro, a liderança do Estado do Rio de Janeiro na questão nacional sobressai e, portanto, a presença do governador, que foi lamentável anteontem no seu pronunciamento e continua sendo lamentável, porque ele, em vez de liderar o Estado, que é o que deveria fazer, liderar é chamar o presidente do Tribunal de Justiça, chamar o Ministério Público, chamar a chefia de polícia, chamar os meios de comunicação, fazer uma grande reunião com os líderes de toda a natureza, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, e traçar uma postura igual àquela que falou-se aqui antes, do Plano Real. Tem que acabar a inflação. Então você não acha que isso... Peraí, vamos sair no regional, né, no local,
que está ótimo o cenário traçado, mas isso é um problema nacional. Por então, várias quando razões. você fala... Não, por várias razões. Só queria colocar aqui um assunto. Você fala em liderança, né? E aí você traçou o cenário local. Queria jogar o cenário nacional, porque o que eu vi da eclosão desse episódio até agora foi no nacional, no âmbito nacional, se falar em criação do Ministério da Segurança Pública. O próprio presidente da República ontem frustrou a opinião pública brasileira com a sua intervenção no caso. Estou pensando em fazer um ministério. Ninguém está pensando em fazer Ministério da Defesa nenhum, nem ele. Ele tem que liderar o país. Pois é, isso é um exercício de liderança quando se fala nisso, porque eu não vi, nesses meus anos de acompanhamento de política, ninguém se propor a um projeto sério, tá certo? E eficaz de enfrentamento dessa questão. Parece que fica todo mundo com medo. Não. Quem tem um diagnóstico bom disso, uma visão clara, é o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro da Segurança. Ele foi ministro da Segurança. Mas foi da Defesa também, não foi? Foi da Defesa. Mas ter o diagnóstico, Marcelo, até não falta diagnóstico hoje. A gente ouve aqui e ali coisas pontuais, como de gente entendida como Raul, sabe? Mas e a efetivação da montagem de algo nessa desenho que o Márcio traçou localmente de convocação geral dos esforços para o enfrentamento? Mas não basta só, né, o que se fala, assim, que é um jargão, a vontade política ou o desejo puro e simples. Como o Raul Jungmann fala, existe uma questão que é fundamental, que é a corrupção nas polícias. A corrupção nas polícias é endêmica, é permanente. Como é que você vai resolver um problema se você tem uma estrutura de segurança toda infiltrada pela corrupção? Ao mesmo tempo que no judiciário você tem um sistema garantista, como diz, né, o Pedro Paulo, que é especialista em soltar bandido, em dar habeas corpus para bandido, que combate à corrupção, que liquidou a Lava Jato, que era uma das coisas importantes que estava ocorrendo no Brasil, de combate à corrupção. Quer dizer, você tem uma pseudo-legalidade que, na verdade, ela é associada a esse clima de Mas bandido. isso é diagnóstico, Então, eu sei, Marcelo. mas aí chega uma hora, você vai o diagnóstico, tá? Agora você vai, como é que vai tratar isso? Você quer saber como é que vai? Não quero saber como, porque eu acho que isso não cabe a nós. O que me aflige é o porquê. O que está por trás? Ou então é todo mundo corrupto, é todo mundo afim da baderna, entendeu? Que não faz o Brasil, as autoridades encararem assim, cara, isso é uma emergência. Pois é. E a gente precisa reagir à altura da eu me emergência. referia ao pronunciamento do presidente da República de ontem. Quer dizer, não foi indignado, não foi perplexo, foi assim, puxa, que chato esse troço, eu estou pensando em criar... Tinha que chamar na mesma hora a sociedade como um todo, representado pelas suas chefias. Quer dizer, o governador hoje foi conversar com o ministro da Defesa. Eu ouvi no rádio vindo para cá. Está indo para lá e daí também. Quem tem que chamar o ministro da Defesa é o presidente da República. Entendeu? O presidente da República tem que chamar o ministro da Defesa, o ministro da Justiça. Ele é o chefe dessa troço todo. Dizer assim, gente, isso aqui passou a ser número 1 do país. Acabou. E Isso, quer dizer, emergência. a partir de ontem, o mundo inteiro tomou conhecimento que tem terrorismo no Rio de Janeiro. E tem terrorismo, portanto, no Brasil. Então nós estamos correndo o perigo. Né? Eu assisti na televisão o cara jogando gasolina, de capacete, jogando gasolina no ônibus e tocando fogo, com as pessoas dentro do ônibus. Essa cena filmada, o que é isso? Eu li no jornal que a ordem da bandidagem era pagar R$500 por ônibus queimado e que bastava a pessoa filmar. Ela tacando fogo, que você passava lá no caixa pagava R$500. Marcelo, olha que comparação louca, esse negócio que você está contando. Ontem eu também li que lá no Oriente Médio, Hamas pagava $50 mil mais uma casa a cada refém sequestrado. Olha a similaridade de atuação. Mas tudo isso é terror. O nome disso é terrorismo. O nome disso é terror. Com isso, o Brasil corre o perigo de ser assemelhado à Colômbia dos bons tempos, do Pablo Escobar. Dos maus tempos, né? Dos velhos tempos. E por causa das Farc, isso aqui era uma mistura lá
não é, de Farc com o crime local, que a Colômbia passou a ser estigmatizada no mundo. Você é colombiano, então tá, não pode entrar, não pode sair. A imigração americana tomava cuidado especial com os passageiros dos voos que vinham de Bogotá, não é isso? Para ver se não tinha ali algum terrorista, alguma coisa assim. E a Colômbia escapou disso por alguma razão conhecida, né? Teve o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, que fez aquele acordo com as Farc, se lembra? E botou como plataforma principal de política dele de resolver isso. Portanto, emergência é prioridade. Prioridade. Mas sabe o que eu acho? Isso não é dado nenhuma emergência. E os sinais, nós estamos dando sinais, esse governo inclusive está dando sinais. Quando aconteceu o problema na Amazônia, que assassinaram lá o repórter e o higienista, quer dizer, imediatamente começou a circular essa história. E ficou claro para o país que o crime organizado está tomando conta da Amazônia. Essa é a realidade. Quer dizer, quem está lá atacando os Yanomami, é tudo crime organizado, que está competindo para poder ter espaço para poder cometer seus crimes. Ora, na Amazônia, aí você vai na Bahia, você tem lá o cara do Rio que vai para lá e é assassinado na Bahia pela polícia. Quer dizer, então existe conexão, né, para executar um serviço, coisas dessa hora. Isso está espalhado pelo país inteiro. A gente ouve falar isso, que cidades do interior, hoje, tem a milícia também, já começar, basta ter uma concentração urbana um pouco maior, você já tem milícia se estabelecendo para poder dar segurança, para poder fazer isso, para fazer aquilo. E o tráfico de drogas, a gente sabe que está espalhado pelo país todo. Então, essa é uma realidade. Como é que ataca isso? Se não botar na prioridade, vou fazer um ministério. Você vai fazer, não, eu vou fazer o quê? O ministério é para operacionalizar esse o quê? Aí tudo bem, faz sentido. Sabe o que é, Pedro Paulo? Hoje falta na sociedade brasileira representatividade. A classe política não representa nem de longe os anseios e a sociedade brasileira. O que dirá os outros poderes, da minha modestíssima opinião, mesmo o executivo, né? Uma parcela, não representa. Eu lembro do Brasil, na época da redemocratização, que você tinha, que chamava o doutor Sobral Pinto, chamava o doutor Barbosa Lima Sobrinho. Havia aquelas figuras que eram, digamos assim, a face do Brasil, da democracia e da representação. Pessoas que não tinham nenhum cargo, mas pela essência, pela vida, pela conduta, elas eram reconhecidas como the founding fathers, né? As pessoas que representavam a sociedade brasileira. Uma pessoa dessa ia se manifestar, ela estava falando pela sociedade brasileira. Hoje não tem isso. É Jojo Todinho? A gente cai. Olha, voltamos à questão da liderança. Pois eu quero liderança. Existe a liderança na hora de ganhar voto. Existe a aparência de liderança na hora de exercer o governo. Então tem que transformar essas aparências todas em efetiva liderança, colocar essa questão da segurança como tão importante para o Brasil agora quanto foi a questão da inflação que gerou o Plano Real. E é isso. Chama os especialistas, vê o que aconteceu nos Estados Unidos com a Lei Seca em 1930, não sei aonde, vê o que aconteceu com a Colômbia, como é que foi, vê exemplos mundiais que existem e muitos na questão do combate ao crime organizado ou desorganizado, pega os vários exemplos, viaja... Exemplo da Colômbia, como é que foi, como é que deu para fazer, dá para fazer. Fizeram um acordo esquisitíssimo com as Farc, gerou oposição ao presidente da República, teve gente que não concordou, o fato é que resolveu, entendeu? Ninguém dá tiro no pé, meus amigos, olha só, até outro dia você tinha no Ministério do Lula a ministra do Turismo que era altamente ligada às milícias. Entendeu? Altamente ligado às milícias. Você tem no judiciário uma quantidade bem grande de juízes, de magistrados que têm ligações, no mínimo, esquisitas, né, com a Malavita. Você tem, e no Congresso, você tem uma quantidade, deve ter uma bancada da bandidagem, uma bancada da milícia. Então ninguém dá tiro no pé, é vão, é uma ilusão achar. Não tem jeito, Marcelo. É isso que você está dizendo. Claro que tem jeito. Ela venho eu, vocês me chamam de poliana. Claro que tem jeito. O país é muito maior que isso tudo. A população brasileira não é criminal, não é criminalizada, não é desonesta. Está querendo levar a sua vida em paz e com produtividade, com ordem, criar seus filhos, educar nas escolas que tiver e tal, aquela coisa. Isso é uma questão de cúpula, de liderança, de cúpula. De foco, né? Tal, de foco. A comparação que a Dora começou aqui é perfeita. Quer dizer, qual é o principal problema do país?
Em 1992 era alta inflação, pronto. Em 2023 é a segurança pública ao nível do cidadão. Não é a segurança pública contra o exército argentino, nem contra as fronteiras, não sei de que, não. É interna. É internacional porque o Rio de Janeiro é internacional. E porque a Colômbia mostrou como é internacionalizável essa questão no tempo que a Colômbia era uma espécie de estigma. Né? É colombiano, é estigmatizado, não pode. Então nós não vamos chegar a esse ponto. O país não tem base. Não vamos chegar? Ou poderemos chegar? Poderemos chegar algum dia, mas não chegaremos. Peraí, ao ponto de território proibido, né? É isso que você está falando. Território proibido já existe hoje, né? Não só Não. Do ponto de vista internacional, a gente ser visto como a Colômbia, como território proibido. Começou aqui, com aquela história aqui no Rio recentemente dos médicos, dos 3 médicos que foram assassinados. Aquilo foi uma repercussão extraordinariamente ruim para o Brasil. Para o Rio de Janeiro, foram cancelados instantaneamente no dia seguinte 6 ou 7 grandes congressos internacionais, que os congressos são programados com anos de antecedência. Márcio, esse fato do assassinato dos médicos não tem 1 mês ou 2 meses. Pois Todo mundo já esqueceu. Já esqueceu. Não esqueceu porque a base é a mesma. A nossa indignação vai até sexta-feira. Sinais de que isso é possível, né? Não sei se vocês leram as notícias recentemente, de que havia 2 ações policiais sobrepostas em relação a um caminhão cheio de maconha, que vinha de São Paulo, sei lá da onde. Tinha a Polícia Federal monitorando o tráfico. Fotografando tudo. E a Polícia Civil age, prende, leva o caminhão para a cidade da polícia, rouba a maconha e vende a maconha. E aí, então, os policiais civis são pegos. Qual é o dito do nosso querido governador? Nós não precisamos de babá. Nós não precisamos de ninguém tomando conta da gente. Olha esquece o nível da conversa. Vamos lá. Esquece o governador. Esqueça o governador, mas não se esqueçam de assinar o nosso canal, de dar o seu like, compartilhar com os amigos. Esse programa, Não É Bem Assim, está no canal da Dora Kramer e está também disponível em todas as plataformas de podcast, entendeu? Que você pode escutar na hora que você quiser. Então, muito importante. Então, dê o seu like, compartilhe e vamos em frente. Perguntaria... Toda quarta-feira tem um novo episódio, tá? Toda quarta-feira. Vai lá. Eu pergunto, o nosso governador aqui do Rio de Janeiro, ele seria conivente ou ele seria incompetente? A incompetente, com certeza. Conivente, eu não sei. Não sei que alianças políticas ele terá construído ano passado para ser reeleito, com franjas na área do crime organizado. É bastante possível. Tem uma pergunta aí dentro do nosso espectro, né? Do nosso espectro que a gente se posiciona. Qual é a diferença entre um polo e o outro em relação a essa questão? O polo mais à direita e o polo mais à esquerda. Qual é a diferença que tem? Que ideologia existe por trás disso aí? É engraçado porque tem diferenças de abordagem. Claramente existem diferenças de abordagem. Mas não tem uma ação de abordagem. Teve governo de esquerda, governo de centro e governo de direita. No entanto, a inação na questão da segurança pública é o traço de união. Isso permanece. Exatamente. É aí que você queria chegar? Queria chegar nisso, exatamente. Que é uma coisa que passa ao largo dessa polarização, de certa forma. Ela tem agravantes aqui, agravantes ali, mas não tem uma distinção de ação muito clara, né? A inação, a falta de ação, acho que é a tônica de todos os... Fica todo mundo atordoado. Tem algumas maneiras. Isso pode ser medo, isso pode ser conivência, que me parece que meu amigo aqui, Marcelo Madureira, vai mais por essa linha de que está todo mundo enredado, todas as instâncias estão enredadas nessa coisa. Quando o governador disse que a polícia que pegou e sequestrou a maconha, levou para a cidade da polícia, e chegou e vendeu a maconha, e o governador, nossa polícia não precisa de babá. Não, ela não precisa de babá, nossa polícia aqui precisa de cadeia. No mesmo dia, né, Pedro Paulo? Os policiais roubaram a maconha, mas roubaram também as armas que tinham apreendido também. Eles apreenderam 31 armas e entregaram 2. O resto foi vendido. O resto foi vendido. Vendido para o cara que tinha roubado. Quer dizer, assim, eu roubo de você esse caderno, tem uma nota importante sua, aí você queria de qualquer forma, depois eu te vendo. Isso é tão banal que a gente está falando aqui desse jeito. Isso vai ser falado de uma outra maneira. Ou seja, as autoridades sabem perfeitamente que isso acontece, toda essa análise que a gente está fazendo assim, meio... eu vou chamar de rasa, mas meio
superficial em relação ao que as autoridades têm de informação nossa, sobre isso. A nossa é pedestre, a nossa análise, mas aí eu me lembro que ontem aconteceu um fato novo, que eu acho que aí pode ter uma saída a Márcio Fortes. O FBI nos Estados Unidos, ele vai também participar das investigações sobre o comércio das joias lá do Bolsonaro, do Mauro Cid, do general pai do Mauro Cid, que tudo foi feito lá nos Estados Unidos. Como era interestadual. Como é que surgiu o FBI nos Estados Unidos? Não existia, porque lá, mais do que aqui, toda a legislação e a ação da polícia é estadual e até municipal. Né? Quer dizer, a polícia de Nova York é municipal, armada e tal. Foi por causa do combate ao vício, ao álcool. Então, sentiram lá a necessidade de uma polícia federal equipada para crimes que fossem caracterizados como importantes para o país como um todo. Nós temos aqui a Polícia Federal, que foi equipada, ela está muito moderna, muito cheia de instrumentos, de cursos, tem assessor internacional, tem gente da Polícia Federal militando em Nova York hoje, carimbadamente, quer dizer, não é piratamente, não. Isso aí tudo pode ser utilizado e deve ser utilizado como exemplo do nosso caso aqui. Não é só Você exemplo. citou o FBI. Uma vez o FBI chegando a conclusões nos Estados Unidos, é cadeia, é algema, não tem conversa. Vai ficar muito complicado para o judiciário brasileiro dar habeas corpus lá nos Estados Unidos. Entendeu? Pois é, então, por isso a participação no Conselho Nacional de Justiça e de lideranças no Congresso é importante também nesse momento, para permitir que se algeme o camarada, entendeu? Na hora, e que não é só a prisão temporária, a prisão preventiva, não é nada disso não, é que haja um trâmite processual específico para esse tipo de atividade de crime organizado. É como é nos Estados Unidos e como é em muitos outros países. Cada país trata da sua vida, mas de qualquer forma aqui nós temos exemplos mundiais a seguir. Vocês sem dúvida. têm alguma... Tem o México na história. Olha só, tudo isso que a gente falou, quer dizer, da necessidade, tem um ponto em comum da necessidade, que é empenho, eleição como prioridade desse assunto, capacidade de reunir os atores, esse exercício de liderança. Gente, vocês veem alguma possibilidade de que isso ande nesse sentido? Mobilizando possibilidade sempre tem. Sinalização de que isso poderá andar nesse sentido? Mobilizando a sociedade, a pressão da sociedade para que as autoridades cumpram com aquilo que Não, Marcelo, isso é a necessidade que nós já ficamos de acordo. Eu digo que eu estou perguntando é se vocês enxergam sinalização nas atuações atuais de que pode caminhar nesse sentido que a gente aqui concordou que é preciso trilhar. Está para aparecer. Está para aparecer. O que a gente vê é que quem teve destaque nesse assunto perdeu importância no assunto. Você, por exemplo, vê Marcelo Freixo. Ele apareceu com a questão da CPI das milícias. O que ele fez? Ele foi se encolhendo. Ele está se encolhendo. Por quê? Por pressão, por perseguição. Tem medo. Porque não existe uma superestrutura que segure essa peteca. Que dê respaldo para a pessoa. A pessoa vai e você vê várias dessas pessoas que já tiveram uma preponderância nesse aspecto, elas acabam recuando. Porque a superestrutura, a estrutura do Estado não dá guarida para isso. Eu sugiro aos nossos participantes a leitura do livro República das Milícias. Do Bruno Paes Manso. É um livro fundamental para entrar nesse assunto, quem estiver interessado. E tem podcast também, Ele tá? é República das Milícias tem podcast sobre o livro dele. Esse rapaz, que é um professor universitário e tal, e que escreve livros, ele é corajoso, ele vai à origem, ele entrevista as pessoas certas, e traduz por escrito o que ouviu, muito interessante. República das Milícias. O que eu estou sabendo é que tem muita gente da população civil de Israel e população também da faixa de Gaza, os civis, que também não tem nada a ver, estão querendo mudar para o Rio de Janeiro para ter uma vida mais tranquila, assim, menos violenta. Pois olha, o que eu tenho ouvido, gente, tem muita gente perguntando, entrevistando gente, brasileiros que moram em Israel, perguntando, com tudo isso, você se sente mais seguro aí em Israel, gente que não voltou, ou no Rio de Janeiro ou no Brasil? As pessoas, a maioria delas responde que Israel, com tudo isso. Ontem eu ouvi um que, olha, aqui é de vez em quando, no Brasil é o tempo inteiro,
nas mais diversas situações, em qualquer lugar, não tem proteção. Aqui tem o domo de ferro, tem uma regra. No Brasil não Como é que é o tem. nome daquele site, Marcelo, de bala perdida? Como é que é o que a gente assistia? Aqui tem o Crime News. Crime que é News. isso? Crime News Que é que é um isso? blog, é uma espécie de revista caras digital da bandidagem. Se você quiser ficar em dia com os Onde está tendo assuntos da bandidagem, tiroteio, onde tem tiroteio, ele dá tudo. Crime News, vão lá na Quer dizer, internet. Então você vê A o nível de como é que esse troço está. A naturalização chegou ao seu ponto extremo. máximo. Olha, gente, a gente não conseguiu, claro que não cabe a gente oferecer a solução, tá? A gente fez aqui Não, mas foi uma muito bom ter conversa, levantado levantamos uns pontos. vários aspectos, não todos os aspectos dessa questão, que o Brasil inteiro hoje só está pensando nisso. Chegamos a um ponto óbvio que as nossas autoridades deveriam chegar, que é a questão da emergência, da urgência e de se dar a dimensão real que a coisa tem nas suas diversas camadas, né? Na corrupa, enfim, em tudo. E aí, nessa quarta-feira, ficamos por aqui, agradecendo demais a sua audiência mais uma vez, pedindo aquele like, aquela inscrição, aquelas coisas que o Marcelo fala aí toda hora, né? E ficamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.